Graças a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Abramos as nossas Bíblias, carta aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 14 até o versículo 17. Tem muitas delongas, eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Também agradecer ao nosso pastor presidente pela responsabilidade de nessa noite trazer uma palavra de Deus para a noiva do Cordeiro. Quero também agradecer aos líderes do trabalho de missões, pastor Samuel, seu companheiro, enfim, que Deus continue abençoando toda a igreja. Romanos capítulo de número 10, versículos 14 até o 17, diz o seguinte: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão famosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Tome o seu assento, adorando a Deus, louvando ao Senhor por este grande privilégio que temos de reunirmos nessa noite, pelo menos nesse último culto presencial desse mês, porque amanhã entra em vigor, e já foi decretado até o final do mês, só cultos online. Então hoje à noite nós temos o grande privilégio de aproveitar este culto para agradecermos a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Não poupe a sua adoração a Deus nessa noite. Não poupe. Meus irmãos, quero ser breve em minhas palavras, pois a programação está espremida, mas como disse o pastor, a palavra ela é primazia no culto, não pode deixar de ser transmitida. Esse texto que nós acabamos de ler, carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 14 ao 17, é o famoso texto o qual o apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos em Roma, instruía os irmãos acerca de uma grande responsabilidade, pois eram poucas pessoas que ficavam disponíveis para transmitir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, falar das boas novas, das coisas boas. E o apóstolo Paulo aqui, ele chama atenção, exorta aos irmãos para um compromisso, para uma responsabilidade. E eu quero me deter aqui no versículo de número 17, quando o apóstolo ele diz o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Estava atentamente ouvindo o companheiro, o pastor Samuel, dando aqui um relatório acerca do que está acontecendo no nosso município. E nós sabemos que é real o que está acontecendo, não só aqui, mas no Brasil e no mundo. E essa pandemia, esse Covid-19,
já faz um ano, e nos chama a atenção pelo fato, não sei se os irmãos perceberam, mas se os irmãos que são atualizados, que têm a rede social, meio de comunicação, a TV, rádio, tudo que está noticiando é Covid-19. E nós sabemos que antes da Covid-19 também já existiam outros problemas, corrupção, criminalidade e tantas outras coisas ruins que a humanidade já estava enfrentando, e a Igreja de Cristo. Mas esse vírus, ele não só veio com um propósito, que eu acredito que não foi de Deus, mas um propósito satânico, de uma maldade. Ninguém prova, mas quem sabe de um coração de um líder mundial, para afetar a humanidade por causa do poder. Mas o que me chama a atenção é que não só tem tirado vidas em questão física, mas tem atingido pessoas na sua maneira de viver, no seu psiquês, no seu psicológico. Quantas pessoas que estão doentes psicologicamente? Quantas pessoas, irmãos, que não estão nem saindo de casa, com medo de contrair este vírus? Há quantas famílias que estão confinadas? Há quantas pessoas por não conhecer a palavra de Deus? E há quem diga, até cristãos, quem dizem ser cristãos. Mas o apóstolo Paulo, há quase mais de 2000 anos atrás, já exortava a igreja. Como é um culto de missões, também esta palavra tem direção para o campo missionário, principalmente para o missionário. Imagine, em um período como esse, como estão, pastor Samuel, os missionários. Aqueles que levam o evangelho, impossibilitado de ter o contato com as pessoas. E nós sabemos que, infelizmente, o Estado, não generalizando, mas muitos das nossas autoridades, usam essa pandemia, para perseguir a igreja. Mas nós temos um dono. E a igreja não é um templo, a igreja não é tijolo, concreto, areia. A igreja são seres humanos, pessoas que confessaram a Cristo como Salvador. A igreja somos nós. Então, onde estivermos, glorificamos ao nosso Jesus, adoramos ao nosso Jesus. Mas o que me chama a atenção é o fato que há uma grande necessidade da igreja de fortalecer a sua fé no momento desse. Olhe para cá, por gentileza, eu tenho poucos minutos, mas eu quero chamar a sua atenção. Muito cuidado, irmãos, com o noticiário. Muito cuidado com a rede social. Muito cuidado com as emissoras. Muito cuidado com as pessoas de fonte negativa. Porque isso faz com que queira amedrontar a igreja. Recentemente, quando iniciou essa pandemia, eu estava trabalhando em uma distribuidora de gás e tinha que ter contatos constantemente com as pessoas, entrando na casa das pessoas. E no começo desta pandemia, meus queridos irmãos, parece que o medo queria tomar conta da minha vida. Queria ofuscar o brilho de Cristo, a minha fé, a minha convicção, ao ponto até de ficar um pouco desanimado, com medo de contrair este vírus.
E eu parei depois de mais ou menos uma semana para ler a Bíblia, para orar um pouco mais, para me aproximar de Deus. E comecei a analisar textos da Bíblia, fortalecer a minha vida espiritual. E o Espírito de Deus começou a falar ao meu coração, dizendo que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando a gente começa a ouvir muitas coisas negativas, parece que o inimigo ele se apodera e quer colocar na sua mente, que parece que realmente não tem solução. Mas nós servimos a um Cristo, nós servimos a um Deus que é poderoso, muito mais poderoso do que esta pandemia. Aleluia! E o que nós precisamos? Fortalecemos a nossa fé. Quando o Senhor Deus, no Antigo Testamento, chamou Josué, no capítulo 1, versículo 8, o Senhor deu um segredo para Josué, para fortalecer o seu servo e a sua fé. Ele disse, olha, não abra mão de meditar nesta lei, neste livro da lei que o meu servo Moisés te ordenou. Nela medita de dia e de noite. Diga assim, de dia e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite. Abra mão do jornal, abra mão da TV, abra mão da rede social, abra mão dos noticiários e entre na Bíblia. De dia, de noite. De dia, de noite. A pandemia diz, olha, quem é contraído vai morrer. A Bíblia diz, Jesus é vida. Muitos estão dizendo, vai morrer muitos. A Bíblia está dizendo, Jesus é vida, é cura, é restauração, é poder. Então, apegue-se com a palavra de Deus. O que eu entendo, eu estava analisando esses dias, e analisando qual é o propósito de Deus para a humanidade. Qual é o propósito de Deus? Porque tudo é da permissão de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse. O porquê que isso está acontecendo? É Deus convocando o seu povo para uma grande responsabilidade, para ler a sua palavra, estudar a sua palavra, se fortalecer pela sua palavra e por intermédio da oração também. A união. E o que precisamos? Meditarmos mais, estudarmos mais, nos aproximarmos mais de Deus. Não somente isso, o propósito de Deus para a igreja, mas também uma correção para a própria humanidade. Há quantos que estão zombando do nome de Deus? Há quantos que zombaram do nome de Jesus? Brincando com uma verdade, querendo ferir a igreja, os princípios. Mas nós temos um dono, temos um Deus que nos guarda, que nos livra. Eu costumo dizer, irmãos, fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo, minha irmã. Ah, mas tem um grupo de risco. Tem um grupo de risco se tiver a permissão de Deus. O grupo de risco é aquele que está na permissão de Deus. Porque só vai no tempo. Quem tem Jesus só vai no tempo. É inevitável, quase inevitável não ser contraído por este vírus. Você acha que é um álcool gel que vai nos guardar? Você acha que é a máscara que vai nos guardar? Nós devemos, claro, ser criteriosos, obedientes ao Ministério da Saúde. Vai sair, evite aglomeração, use sua máscara, álcool gel, é o correto. Mas, se Jesus não nos guardar, se Deus não nos guardar, vacina não guarda. Álcool gel não guarda, máscara não guarda. Sabe o que vai nos guardar? A fé que temos nesta palavra.
Eu vim nesta noite com uma palavra de fé para você, meu irmão, para você, minha irmã, talvez para o missionário que está me ouvindo nesta noite, que a tua fé é que vai te guardar, a tua fé é que vai proteger a tua casa, a tua família, o teu marido, a tua esposa, o teu filho. É a tua fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitos ouvem muitas coisas, acreditam em muitas coisas. É inadmissível. Eu estava conversando com o pastor ontem. Nós fomos para uma ceia lá em São Vicente. E nós estávamos dialogando no carro com o pastor, o nosso presidente. É inadmissível o cristão que tem intimidade com Jesus, que conhece a palavra, que vive uma vida de oração, e para um gabinete de um psicólogo, um psiquiatra, para se tratar por causa desta pandemia. Pastor, o senhor está dizendo que nós não somos seres humanos e não estamos sujeitos a isso? Estamos. Mas eu não vejo nenhum personagem da Bíblia em estado de problema, de depressão, com problemas psicológicos, ao ponto de se consultar aos seres humanos e se esquecer que tem um maior psicólogo, um maior psiquiatra, um maior doutor, que se chama Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Eu vim nesta noite para profetizar para você, aleluia, que o maior psicólogo está do teu lado, chamado Jesus. O maior psicólogo está do teu lado, e o maior assistente do psicólogo se chama Espírito Santo de Deus, que está guardando a sua igreja. Eu não vou aceitar o que o mundo está falando, não vou aceitar que muitos estão se rendendo, até esquecendo da fé. Eu vou continuar servindo esse Jesus, eu vou continuar buscando a sua palavra, eu vou continuar orando, eu vou continuar acreditando que tem solução para esta pandemia através da igreja de Jesus. Eu acredito que tem solução, pelo menos no Brasil, para esta pandemia. Sabe o que é, presbítero Carlos? É se a igreja se unir, se a liderança se unir, se colocarmos um propósito no nosso coração. Porque se não rasga da Bíblia o que está escrito em Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14. Se o meu povo, rasgue da Bíblia, meu irmão. Ou cremos ou não cremos no nosso Deus. Rabadaragara choremi calamão de oré. Urabadara choremi calamão de oqué. Nós tivemos a um Deus grande e poderoso. Eu posso até ir para UTI, irmãos, nessa pandemia, mas eu não abro mão de Jesus. Eu não abro mão da palavra. Eu creio nele. Que maior exemplo? Exemplo de fé? A vida de Jó. A vida de Jó é tão delicada e confrontante. Confronta tanto que os teólogos da autocrítica, eles dizem que a história de Jó é uma ficção. Só para desconstruir uma verdade. Não é ficção não, meu irmão. É verídico, é verdade. Jó existiu e passou tudo o que ele passou. Mas a fé dele era tão inabalável. Irmão, se você estudar a história de Jó, o que nós precisamos como regra de fé para fortalecer, está na Bíblia. Mas quer uma coisinha mais? Vai cavando, vai estudando. Irmão, o negócio é tão sério na vida de Jó, que só restou, irmãos, coisas insignificantes para ele tratar aquela lepra que parece que era um câncer. Estava comendo Jó vivo, cheirando mal, morrendo. Mas o que foi que o homem disse? Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. E por fim eu sei que o meu Redentor se levantará, porque ele vive. Jesus não está morto, Jesus não está na cruz, Jesus está à destra de Deus. Jesus está vivo, e ele é a esperança da igreja. Tenho 2 minutos, e nesses 2 minutos eu quero dizer para você
Durma tranquilo, minha irmã. Durma tranquilo, meu irmão. Não perca seu sono por causa de pandemia, meu irmão. Crente perdendo o sono. Será que amanhã eu vou ser contraído? Será que, meu irmão, aleluia, quando o cristão tem de morrer, ele morre de qualquer tipo de enfermidade, de doença, de uma fatalidade, de morte. Você acha que é uma pandemia, meu irmão? Você acha que é esse vírus que vai tirar você antes do tempo determinado por Deus? De maneira nenhuma. Você só vai no tempo. Você tem um Deus grande, um Deus poderoso. Então se alegre nesta noite na presença desse Deus. Melhor remédio para as senhoras, minhas irmãs e meus senhores. Não estou dizendo que você não tome a vacina. Tome. Mas melhor remédio do que essa vacina é joelho no chão e Bíblia na cabeça. Pode ter certeza, isso eu garanto para você. Eu tenho 21 anos de evangelho e já vi algumas coisas acontecer. E eu creio na Bíblia, meu irmão. Pode o sangue dar na canela, mas eu creio que está escrito aqui. Os camaradas creem mal, meu irmão. Os camaradas creem no Buda. Os caras creem tanta coisa, meu irmão. Por que não creem nesta palavra? Porque nesse Jesus, que é real, que é verdadeiro, que é poderoso. Então a tua fé vem pelo ouvir, e ouvir esta palavra. Encerrando Romanos, ou seja, Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Diga para o seu irmão, Deus te deu um dom da fé. Diga para ele, Deus te deu um dom da fé. Então exercita. A partir de hoje, eu não sei se tem algum irmão aqui com medo, aleluia, desse vírus, mas a partir de hoje, a fé que está dentro de você, o Espírito Santo que está dentro de você, vai te dar tranquilidade para você dormir tranquilo, acordar tranquilo e trabalhar tranquilo, e dizendo, Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior. Se você crer, levante a sua mão para o céu e glorifique a Deus nessa noite. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus, irmão.